E aí, pessoal, tudo bom? Então, como eu falei para vocês, eu vou estar postando aqui essas aulas na internet para complementar o conteúdo em sala de aula, né? A ideia dessas aulas, relembrando, é que vocês revisem o conteúdo e façam os exercícios antes da prova. Então, assistam a aula rapidinha, tirem as dúvidas de vocês, né? Façam os exercícios, porque vocês chegam afiadinhos na prova. Então, hoje, nessa aulinha aqui online, a gente vai falar sobre como projetar sombras nas aberturas de uma edificação. No Brasil, a principal estratégia de conforto térmico é fazer as sombras corretamente. Isso é instintivo do ser humano. Você está com calor, a primeira coisa que você faz é procurar uma sombra. Você está andando na rua, no centro da cidade, tem um lado da rua com sombra, outro com sol, você vai andar na sombra. Você vai chegar na praia, a primeira coisa que você procura é uma sombra, é um guarda-sol. Você tem uma praça cheia de árvores, se tiver um dia de calor, o que as pessoas fazem? Ficam em volta das árvores. Então é instintivo do ser humano. E você tem que projetar corretamente as sombras. Se você não projetar as sombras corretamente na sua edificação, vai acontecer isso aqui, ó. Então, vai acontecer coisas como essas. Pessoas que moram no local depois vão improvisar algum tipo de coisa. Por quê? Fica insuportável. Imagina você está dentro de uma sala virada para o oeste e para o norte. A gente vai comentar isso aqui na aula de hoje. E fica entrando sol o tempo todo, esquenta muito o local, fica desconfortável. Sem contar que isso pode queimar o sol, a radiação direta, ela queima o tecido. Então estraga os móveis, etc, etc. Ofusca, tem questão da iluminação excessiva, que ofusca, sei lá, televisão e outras telas, por exemplo. Então tem que projetar corretamente a sombra. Se você não projetar, vai ter dois caminhos. Ou seu cliente, primeiro que seu cliente vai sofrer dentro da edificação, e ou ele vai botar vai fechar a cortina, fechar a janela, ou seja, como se não existisse janela, ele vai tacar um ar-condicionado, vai ligar a luz e vai estar condicionado mesmo durante o dia lá dentro, ou ele vai improvisar uma situação como essa aqui, de colocar todos. E olha que todos não são a pior das improvisações que eu já vi, assim, tem coisa bem pior. Então faz parte da profissão do arquiteto, não é só fazer algo bonito, ele tem que ser funcional, tem que gerar conforto para quem está usando aquele espaço. Bom, então para isso a gente vai aprender hoje como fazer o cálculo das sombras, né? Eu não vou falar aqui que são cálculo dos brises, porque não necessariamente a sombra que se apresenta precisa ser um brise, ele pode ser um beiral, pode ser um outro elemento arquitetônico que você coloque, ou eventualmente um brise. Mas aqui nessa aula a gente vai aprender como dimensionar que tipo de sombra é melhor e como dimensionar de forma mais básica, né? Bom, para fazer isso a gente vai contar com a ajuda aqui de um software que eu recomendo muito, é o SOLAR, é um software do LABE, Laboratório de Eficiência Energética da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele é um software gratuito, disponível aí para qualquer pessoa baixar, é só botar aí no Google que vocês vão encontrar. E ele vai ajudar a gente a usar a cartinha, a nossa principal ferramenta para calcular as sombras, que é a cartinha solar. Você pode fazer isso aqui manualmente, você vai encontrar as cartinhas solares para imprimir. E você tem os transferidores também que você pode imprimir e aí fazer essas sombras manualmente. Mas lógico, como aqui é uma aula online, vai facilitar muito a vida fazer aqui esse cálculo e esses arranjos utilizando uma ferramenta também digital. No nosso caso da nossa aula aqui, a primeira opção que você tem que escolher aqui é a cidade. No nosso caso aqui a gente vai escolher Porto Alegre e Natal, porque são duas cidades extremas, né? Quando você baixa o programa, pessoal, lembrando, você tem aqui mais ou menos as capitais, né? Mas você pode conseguir o arquivo climático da sua cidade. Você vem aqui arquivo, incluir nova cidade, e você pode inserir o arquivo da cidade. Por exemplo, aqui tem várias cidades de Minas, ó, que eu providenciei o arquivo e acrescentei aqui. Então você pode providenciar o arquivo. Se não achar o arquivo de jeito nenhum, a opção é você vem aqui, digita, bota lá nenhuma cidade, bota aqui a latitude da sua cidade, que ele faz o cálculo normalmente. A vantagem do arquivo climático, eu vou te mostrar aqui, é essa terceira opçãozinha, ó, que é a parte da gente insere dados, como no caso aqui a temperatura. Como eu aqui tenho um arquivo climático, eu posso vir aqui e inserir as temperaturas. Se não tiver o arquivo climático, você tem a dificuldade de não ter as temperaturas. Qual é a vantagem das temperaturas? É porque a gente tem que entender o seguinte, ó, que a radiação ela não é necessariamente algo ruim. Em determinados momentos ela traz conforto e ela é saudável. Faz parte da saúde do ser humano
tem que receber sol, tem uma série de processos biológicos que ocorrem no nosso corpo que só ocorrem se a gente receber o sol em uma quantidade mínima aí durante o dia. Então, o sol ele não é algo negativo. A gente tem que evitar o sol nos momentos que estão muito quentes, porque senão vai ficar ainda mais quente, vai gerar desconforto, pode chegar a queimar. E sem contar que pode trazer os outros problemas, como eu falei, pra vocês queimar o tecido, etc, etc. Então por isso que a temperatura ajuda muito a gente aqui, ó, que é para entender o seguinte, essas linhazinhas que a gente tem aqui, ó, são os percursos do Sol nos meses. Então repara que a gente tem aqui os meses do ano, tá vendo? Ó? Nós temos o percurso que o Sol faz naquele mês do ano. Isso aqui é diferente, pessoal, daquele percurso, daquela análise que normalmente os alunos de arquitetura fazem, ó. Que botar lá o Sol nascente, o Sol poente, onde nasce o Sol, onde se põe o Sol. Aqui tem a precisão correta do ângulo exato que o Sol faz, do tipo de percurso exato. Então, isso permite a gente calcule de fato a sombra que a gente quer, calcule de fato a sombra que a gente quer, os momentos exatos onde a gente quer a sombra, os momentos exatos onde a gente quer que o Sol entre. Então, dá uma precisão muito maior, sem contar que ele traz pra gente aqui, ó, todos os percursos do Sol ao longo do ano. Não é apenas você fazer um desenho esquemático do Sol pra, só para marcar lá no checklist, né? Ah, eu fiz. Não, aqui ele vai me dar informações de que de fato eu vou usar no projeto, então é muito mais completo, muito mais preciso. Então temos aqui os horários do dia e temos os meses do ano. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir desses horários desses meses quando eu quero que o sol entre na minha janela, quando eu quero que o sol não entre na minha janela. No caso aqui de Porto Alegre e Natal, ó, vou começar com Porto Alegre para ficar mais fácil de entender. Repare que eu tenho um trecho aqui mais vermelho, tá vendo? Significa que tem as temperaturas, eu vim aqui na gente, tem temperaturas acima de 25 graus. Então, se as temperaturas já estão acima de 25 graus, que coincide com os meses de verão, é mais interessante. Aqui seria interessante que eu faça uma sombra, ou seja, não é interessante que a radiação entre na minha edificação. Por quê? Porque a temperatura do ar já está muito alta. Se ainda você deixar entrar ainda a radiação, né, a janela ela, normalmente é de vidro, né, e aí você cria aquele efeito estufa, né, a radiação ela entra na janela, mas o calor que a radiação gera dentro do ambiente ele não sai pelo vidro, que é o famoso efeito estufa, né? Então a gente tem que evitar que esse calor entre, porque já está muito quente. Diferente, por exemplo, dessas regiões aqui mais amarelas, mais azuladas, tá vendo? Azul escuro. Por quê? Porque está muito frio, olha só. Tem momentos aqui em Porto Alegre que tá 10 graus, tá menos de 10 graus, então tá muito frio. Nesses momentos, a radiação é algo positivo. A gente quer que a radiação entre, porque está muito frio. Eu quero que a radiação bata no corpo para poder esquentar o corpo e além de aquecer o ambiente em geral. Então, tem momentos onde a radiação ela é positiva e a gente quer radiação e momentos que a gente vai evitar ela. Se a gente pegar o outro extremo aí do Brasil, né, Natal, por exemplo, já é uma situação diferente. Eu já tenho ali praticamente o dia todo, o ano todo, com temperaturas muito altas. Porém, repare que aqui eu tenho no início da manhã, ó, um trecho de temperaturas mais baixas, tá vendo? Entre 20 e 25 graus. Que para Natal, que para o costume dos habitantes de Natal, são temperaturas até frias, até baixas. Você pegar Porto Alegre, lá provavelmente 20, 25 graus é uma temperatura normal, que as pessoas saem numa boa. 20 graus em Natal, provavelmente é uma temperatura que para as pessoas lá é frio. Então aqui provavelmente no início da manhã ó, é um sol que é agradável. E a partir de 8, 9 horas e o restante do dia já passa a ser um sol desagradável, assim, que a gente tem que evitar. Lembrando que essa partezinha branca aqui, pessoal, é iluminação. Então a ideia é tampar a radiação, mas também sem tampar a iluminação da minha edificação. Se eu tampar tudo aqui também, eu deixo de entrar iluminação. Então esse é o primeiro passo aqui de quando a gente analisa a cartinha solar, ó, entender que momentos eu vou querer sombrear. Então eu defini, isso é uma definição de cada arquiteto. Pode ser uma definição que pode ser conversada junto com o cliente, por exemplo. Meu caso aqui, eu defini, por exemplo, para Natal que eu quero sombrear no ano todo, de 8 às 18. No caso de Porto Alegre, sombrearei apenas essa partezinha de cá, ó, de 9 até as 16, nos meses mais de verão, ali dezembro a março, tá vendo? Ah, lembrando, pessoal, um detalhe importante aqui, só para complementar, essas são as temperaturas apenas até 21 de junho, ou seja, de dezembro a 21 de junho. Eu posso postar também as temperaturas depois de 21 de junho até dezembro. Olha só como ficam bem mais frios, tá vendo? Então eu preciso criar uma sombra
Toma cuidado na hora da interseção entre as duas figuras, porque, por exemplo, se eu criar uma sombra nessa região inteira aqui, ó, ele vai sombrear essa região. Porém, quando chegar depois, na segunda parte do ano, ele vai continuar sombreando essa região. Então aqui tem uma região que tá fica um pouquinho mais fria, tá vendo? Então tem que ter bom senso na hora da escolha. Mas não existe uma regra, assim, é uma questão de bom senso do arquiteto. Talvez uma conversa com o cliente, né? Mas vamos lá, no nosso caso aqui, só como é um exercício, eu vou usar só as temperaturas até julho aqui, pra gente aprender como é que manuseia aí a cartinha solar. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi o processo que eu quero, o momento onde eu quero sombrear. Agora eu vou vir aqui e vou definir a minha janela. Para onde está orientada a minha janela? Então, quando eu pego uma edificação, eu tenho janelas orientadas para várias orientações diferentes. Vamos começar aqui com um exercício mais simples. Então, eu tenho várias orientações. Tenho aqui 4 apartamentos. E tem algumas aberturas lá. Tá vendo aqui algumas janelas. Eu vou analisar agora essas janelas pela cartinha solar. E cada janela dessa tem uma orientação diferente. Aqui tem janelas norte, janela leste, janela sul, tem janela oeste. Então, como são janelas padronizadas para a gente facilitar o exercício, eu vou fazer aí o cálculo norte, sul, leste, oeste para a gente entender como é que faz as sombras dessas janelas. Bom, então, voltando aqui, vou fechar a legenda e eu vou trabalhar agora com essa segunda partezinha aqui do programa solar, que é onde eu ligo o meu transferidor, né? Que representa basicamente a minha janela, a minha fachada. Então, vou começar aqui pelo norte, ó. Liguei o transferidor. E de forma muito simples, eu vou vir aqui e vou escolher qual tipo de sombra primeiro é melhor e qual o ângulo de sombra que eu vou utilizar. Então, o alfa são essas linhazinhas mais curvas, ó, elas representam um brise horizontal, enquanto o beta são essas linhazinhas radiais e elas representam um brise vertical. Se eu usar os betas para gerar minha sombra, brise vertical. Se eu usar um alfa para gerar minha sombra, brise horizontal. Então, no meu caso aqui do norte, ó, o brise horizontal ele é muito melhor. Se eu botar um brise horizontal, por exemplo, aqui de 60, vou botar até um pouquinho mais aqui, uns 55. Repare que tem uma linhazinha cinza passando aqui, ela tá bem clarinha. Eu vou botar a máscara para vocês enxergarem melhor. Então, com esse brise, nós temos aí, ó, essa sombra, ou seja, vai entrar a luz, vai entrar o sol nos momentos frios e eu tampo só apenas nos momentos de calor. Então, eu escolhi o sol que eu vou tampar e escolhi o sol que vai entrar na minha edificação. Então o arquiteto ele tem esse poder, essa habilidade de fazer isso, então a gente tem que praticar mais. Esse sol aqui de baixo está fora do transferidor, ó, pessoal, ele não bate nessa fachada, não bate nessa janela, porque ele está fora aqui do transferidor, só vai bater, eu não preciso me preocupar apenas com o que está dentro aqui dessa área do meu transferidor. Então nesse caso aqui eu tampei a radiação que eu tinha escolhido anteriormente. Então nesse caso foi um alfa e eu escolhi um alfa de 55. Para fazer isso para sul, por exemplo, ó, repara, existem alguns locais onde fala que sul não recebe sol. Depende muito, pessoal. Depende muito da região onde você está. Por exemplo, Porto Alegre é praticamente irrelevante o sol que recebe. Repara que uma fachada sul, por exemplo, ó, ela recebe muita iluminação e pouca radiação direta, apenas no início da manhã e no final da tarde. Então é uma radiação que é até desconsiderável, assim, que daria pra gente desconsiderar. Mas se eu pegar Natal, por exemplo, só para título de informação, eu tenho bastante radiação batendo o dia todo nos meses de verão, tá vendo? Então essa história de que sul não recebe sol depende da região onde você está, depende da cidade onde você está analisando. Nesse caso aqui eu poderia simplesmente desconsiderar porque é muito pouco sol, mas vamos supor que eu quisesse de fato tampar esse sol que vem aqui. Vou até usar Natal como exemplo que fica melhor. Então aqui está o sul de Natal, no caso, recebe o sol, tá vendo? O sol vermelhinho aqui, que é da temperatura alta, desagradável. Então eu quero tampar esse sol aqui sem tampar essa luz. O que eu vou fazer? Se eu usar um alfa, opa, perdão, repare que eu estou tampando aqui um pedaço de luz no meio
pouca e uma radiação aqui no meio. Mas eu não tampei toda a radiação, tem muita radiação ainda, vai entrar, tá vendo? Porém, se em vez de um alfa eu utilizar os betas, um beta esquerda e um beta direita, eu posso vir aqui e inserir uma. Então eu vou botar aqui. Perdão, ele está invertido. Deixa eu botar um 65. Então eu vou tentando aqui. Repare que agora eu usei dois brises verticais. No norte eu tinha usado um brise horizontal. Aqui eu usei dois brises verticais. E olha só a máscara que ele gera. Ele tampa aqui a maior parte da radiação de manhã e à tarde. Ele vai receber um pouquinho de radiação no meio do dia ali, entre 9 da manhã e 2 da tarde, tá vendo? Ah, professor, mas eu queria tampar tudo. Tudo. O que vocês podem fazer é usar um brise misto, ele seja horizontal e vertical, ó. Eu venho aqui e complemento, eu acho que se eu botar aqui uns 70 é suficiente. E agora eu tenho, ó, a sombra vertical e eu complementei isso com o brise horizontal. Um exemplo de brise misto, Cobogó. Cobogó é ele é, se ele bem utilizado, ou seja, da forma correta, ele é um elemento que ele pode gerar um sombreamento vertical e horizontal ao mesmo tempo. E tem uma série de outros exemplos de brise que vocês podem utilizar aí e projetar em termos estéticos, né, que sejam horizontais e verticais ao mesmo tempo, tá vendo? Então, para fazer o som é basicamente isso. Eu vim aqui, escolhi o ângulo que eu quero tampar e tampei, e eu anoto esse ângulo. Depois a gente vai usar esse ângulo para fazer o cálculo, tá? Oeste e leste agora, ó. Se eu pegar o leste, eu tenho a seguinte situação. Oeste e leste são as duas piores orientações. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir tampar o sol. O sol do norte, por exemplo, é um sol que bate o dia todo. Mas é fácil de sombrear. Se você tiver a intenção de sombrear, é fácil de sombrear. Mas o sol do leste e o sol do oeste são só que são radiações, né, que são difíceis de conseguir. É difícil criar uma sombra para essas radiações. A vantagem do leste é que é um sol da manhã. Então a noite toda passou a noite toda sem sol, ou seja, esfria o ambiente. Chega no início da manhã, você quer a radiação, você quer esquentar a radiação, normalmente nos quartos e tal. Então, a vantagem do leste em relação ao norte é que é difícil você conseguir tampar o sol, mas é um sol que entrando, ele é agradável, ele não vai gerar desconforto, pelo contrário, ele gera um pouquinho de conforto. Então, em vez de tentar tampar todo o sol, eu vou tentar tampar o sol apenas até umas 9 horas da manhã, tá vendo? Então, se eu usar um alfa aqui nesse caso, ó, eu posso usar um alfa aqui de talvez de uns 45, ó. E aí a máscara dele, ó. Eu tampo o sol até 9 horas da manhã. Vai entrar sol de 6 às 8 horas. Mas como é um sol mais agradável, normalmente os ambientes estão mais frios e tal. Perdão. Ele é um sol que é interessante. Então por isso que essas duas orientações são as piores. Porém a leste tem essa vantagem. A oeste agora, o que eu vou mostrar para vocês, é a orientação horrorosa. Por isso que a gente sempre fala durante as aulas, né? Evitem colocar as coisas oeste. Prioriza colocar oeste lá, área de serviço, banheiro. Por quê? Porque é muito complicado você tampar isso aqui tudo de sol. E o sol é todo ruim, tá vendo? A temperatura do ar já está quente lá em Natal. Até às 6 da tarde, já tá, a temperatura do ar está quente. E se entrar esse sol, vai gerar desconforto. Só que é impossível você conseguir tampar isso aqui de forma perfeita, esse sol. Não tem jeito. O que você consegue fazer é escolher com bom senso uma parcela desse sol para sombrear. No nosso caso aqui, por exemplo, eu poderia escolher como parcela do sol, sei lá, usar aqui o mesmo alfa de 45, ó, eu vou conseguir tampar o sol de meio-dia até umas 3h30, até umas 3 horas da tarde, tá vendo? Mas de 3 horas da tarde até 6, vai continuar recebendo sol e vai ser desagradável. Não imagina que aqui é uma região, aqui é um sol desagradável, aqui é um sol mais tranquilo, não. É bastante desagradável, assim, mas pelo menos você ameniza um pouquinho esse sol que tá entrando, tá vendo? Então eu tampei até as 4 da tarde. Se eu poderia fazer também aqui no beta é aumentar um pouco esse beta aqui, né? Botar ele, sei lá, uns 35.
ou até mesmo uns 30, ó. E aí, por exemplo, agora eu já tampo até as 4 da tarde, tá vendo? Só que tem um detalhe, quanto menor esse ângulo que eu estou usando aqui, ó, lembrando, estou usando ângulo de referência externa, quanto menor esse ângulo, né, mais eu estou aumentando aqui meu tamanho do brise, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Repara, eu estou aumentando aqui, ó, isso aqui. A gente vai aprender a calcular agora o tamanho desse brise. A gente sabe qual é o tipo dele, é horizontal. A gente vai aprender a calcular o tamanho. Repara, eu estou aumentando aqui o tamanho do meu brise. Então, a gente tem que balancear aí a questão de custo, balancear a questão de estética. Imagina ter que fazer um brise de 4, 5 metros de sombra, né? Então, complica muito a situação. Então, agora vamos aprender a fazer os cálculos. Então, pessoal, eu peguei aqui uma atividadezinha que a gente realizou ano passado, ó. Vamos supor que eu tenho aqui esse ambiente que tem essa janela de 2 por 1,20. E eu vi lá que no norte a gente escolheu um alfa de 55 graus. Como é que eu sei agora o tamanho? Eu sei que ele vai ser um brise horizontal, ou seja, vai ser um brise horizontal, mas qual o tamanho dessa aleta dele? Qual vai ser o tamanho da aletazinha que eu preciso calcular, né? Então, como é que a gente realiza? O cálculo é bem simples, ó. Eu vou pegar aqui a calculadora para me ajudar. Basicamente, como eu usei lá o ângulo de referência externa, lembrando, ó, usei o ângulo de referência externo aqui para fazer o cálculo, a conta ela fica bem simples, é basicamente a gente fazer a altura da nossa abertura sobre o tangente desse ângulo. No caso, o tangente de 55, perdão, 55, tangente de 55 dá 1,43. Se eu dividir agora nossa abertura, ó, 1,20 dividido por 1,43, eu vou ter ali uma sombra de 84 centímetros. Mas lembrando, então, o cálculo que a gente fez, ele geraria um brise aqui de 85 centímetros, tá vendo? Lembrando que eu posso usar um sombreamento como um brise, assim, em cima da janela. Ou eu poderia pegar, por exemplo, a altura até o beiral e fazer isso como se fosse um beiral, por exemplo, que geraria a mesma sombra. Aí, no caso, se fosse até o beiral, lembrando, em vez de pegar a altura da janela, você pegaria a altura até o beiral, ele seria um pouquinho maior, mas iria gerar essa sombra também. Ou eu posso pegar esse elemento de brise, que é de 84 centímetros, e dividir ele por elementos menores. Olha só, aqui nesse exemplo, ó, ele pegou e dividiu por 4. O que significa isso? Que eu vou pegar os 80 centímetros e dividir por 4 elementos. Então, eu daria 4 elementos de 20 centímetros. Nesse outro caso aqui, ele dividiu 1, 2, 3, 4 por 8. Ou seja, em vez de um elemento de 80 centímetros, eu posso usar 8 elementos de 10 centímetros. Então eu consigo reduzir o tamanho do brise usando várias aletazinhas. E aí eu evito essa radiação direta no meu ambiente sem bloquear a iluminação, sem bloquear a visão da pessoa para o ambiente externo. Lembrando, eu tenho outras alternativas, por exemplo, como usar aquelas janelas com venezianas e tal. Mas um brise bem planejado, ele além de ser mais em conta, ele tem uma eficiência, um uso muito mais agradável do que uma janela veneziana. Bom, já no caso do brise vertical, que a gente usou, por exemplo, na janela sul, a gente usou um brise de 65 graus, um beta de 65 graus. Como é que eu faço esse cálculo? Muito simples, vou pegar a calculadora aqui agora. Vou usar a mesma coisa, tangente de 65, perdão, dá 2,15. Só que em vez de dividir a altura por 2,15, no brise vertical, eu vou usar agora a largura, ó. Então, 2 metros dividido por 2,15, eu vou ter um brise ali de 93 centímetros. Lembrando, aquela aletazinha do brise, ele tem que ter 93 centímetros de comprimento. Lembrando que eu também posso fazer aquele mesmo sisteminha que eu acabei de explicar para vocês. Em vez de fazer um brise só de 93, eu posso dividir ele em várias aletazinhas, né? Para ficar eles menores. Se eu dividir por 10 aletazinhas, por exemplo, ele vai ficar brises de 9 centímetros. Então aqui tem um exemplo que eu estava falando dos brises verticais, tá vendo? Em vez de fazer um brisezão, como ele tem uma rajada inteira de brise, de vidro,
Imagina o cálculo, na hora que fazer o cálculo, isso aqui vai dar um brisezão gigante. Então o que ele fez, ele dividiu e ele fica vários brisezinhos, dimensão muito legal. Você pode usar para compor, inclusive, sua fachada, sabe? Além de dar conforto, além de ser muito barato que é uma janela veneziana, por exemplo, ele dá conforto para os usuários lá dentro, não bate radiação, você mantém a visibilidade de quem está lá dentro aqui para fora, e você pode usar isso em termos de design para compor sua fachada. Outra vantagem em alguns casos que o Breeze dá é que ele funciona quase como uma grade, de forma discreta assim, né? Mas ele funciona quase como uma grade para o seu vidro. Essa imagem acabou ficando pequena aqui na hora de mexer no vídeo, mas aqui tem um exemplo ó, de um Breeze vertical. Então ele ainda colocou um beiral lá em cima, mas mesmo assim ele deve ter tipo assim, em vez de usar um beiral muito grande, ele pegou, sei lá, metade do beiral e dividiu em vários elementozinhos, tá vendo? Então, isso aqui quando a pessoa está lá dentro, ela tem uma visão muito boa de quem tá lá fora, permite a ventilação passar tranquilamente e gera sombra e conforto para quem está lá dentro. E sem contar, como eu falei, que ele acaba funcionando como uma proteção também, uma grade, né? Então, só para recapitular, né? A gente escolhe aqui o ângulo do nosso brise, aqui por exemplo 30. Escolher o tipo de. É um brise horizontal de 30. Escolher o tipo e o ângulo. Agora é só fazer o cálculo. Como é um brise horizontal, a altura sobre tangente do ângulo. Quando for o caso de um brise vertical, que é na faixa sul, por exemplo, nós tínhamos escolhido aqui brises de 65. Tá ali, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu pego aqui beta de 65, ou seja, um brise vertical de 65 graus. Como é que eu faço o cálculo do tamanho do brise? Largura da janela dividido por tangente de 65. É isso aí. Lembrando que o resultado dessa conta eu posso usar um elemento de sombreamento só. Por exemplo, às vezes vamos supor que dê um brise horizontal, né? De 1 metro. Eu posso fazer uma varanda. Eu posso fazer um beiral. Eu posso usar um elemento arquitetônico. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Então aqui um exemplo bem rápido, só para mostrar. Então olha só. A partir do momento que ele recuou na abertura aqui para trás, um elemento como um beiral como esse já faz o sombreamento. Eu poderia usar um elemento de composição também volumétrica que gere uma sombra também na minha edificação. Então você pode usar de forma muito criativa elementos, né, arquitetônicos da composição volumétrica para gerar sombra. Contanto que eles respeitem o tipo de sombra que você quer, né? Horizontal, vertical, e o tamanho que você calculou. Porém, essas não são, a norte, sul, leste, oeste não são as únicas orientações que podem ter na janela. Na verdade, quando a gente faz projetos arquitetônicos mesmo, dificilmente você vai conseguir pegar um terreno que seja exatamente norte-sul, que as aberturas fiquem exatamente norte, sul, leste, oeste. Normalmente essas aberturas vão estar orientadas de forma oblíqua, ou seja, ele vai ter uma certa angulação em relação a essas orientações padrão. Nesse caso aqui, ó, vamos terminar o exercício, vamos completar esse exercício. Ó. Novamente, repare que agora as orientações de janela, ó, eu tenho em vez de estar orientada para norte, ele está orientada para noroeste. Repara que essas aqui, em vez de estar orientadas para leste, estão orientadas para nordeste, sudeste, sudoeste. Então agora a gente tem uma outra configuração de abertura. Você vê no mesmo projetinho que eu tinha mostrado antes. Só agora nós giramos o norte para a gente entender como é que faz, como é que trabalha com brises quando a orientação não é exatamente norte, sul, leste, oeste. Bom, é a mesma coisa, é o mesmo processo. A diferença é que agora a gente vai vir aqui na orientação, aqui na nossa opçãozinha de orientação e colocar as orientações oblíquas. Por exemplo, se eu quiser nordeste, vou vir aqui e botar 45, atualizei a carta, então está aqui nossa fachada, né? Orientada agora para 45 graus nordeste, então repare que está aqui entre norte e leste, e ela está paralela aqui, ó, a essa orientação. Não está mais virada para norte ou para leste, está nordeste. Como é que eu faço para sombrear? É a mesma coisa, só que agora repara, o sol nessa minha faixa está vindo, ó, na direita
da minha fachada, em vez de ela vir de frente o sol, ou passar durante todo o dia, reparem que elas tá vindo agora na direita da minha fachada. Aqui minha fachada, ó, e o sol tá vindo de forma oblíqua, incidindo na parte direita. Esse tipo de insolação, instintivamente, ó, a forma de sombrear ele de forma mais eficiente é utilizar um brise vertical. Se ele está vindo na minha direita, eu boto um brise vertical na minha direita, ó. Brise vertical na direita, coloco aqui um ângulo específico. Aqui não sei, tem que ser um ângulo um pouquinho maior. Vou botar aqui 20. E repara, ó, que eu tampei a maior parte desse sol que estava vindo na direita. Ah, professor, mas eu queria fazer um brise que tampasse tudo. Então eu poderia complementar aqui com um brise horizontal, ó. Não precisa ser tão grande assim, talvez uns 50. E repare que eu tenho agora, eu tampei ainda mais sol. Tá vendo? Eu poderia ser bem precioso se eu botar 10 aqui. Só que, qual é a grande questão? Quanto menor o ângulo que eu escolher aqui, maior vai ser esse brise. Então, eu tô com a situação perfeita. Então, mas não preciso necessariamente, em todos os casos de projeto, fazer a situação perfeita. Não preciso correr atrás dessa perfeição. Eu posso selecionar com bom senso os momentos ali que sejam mais interessantes. Então, nesse caso, por exemplo, ó, vamos analisar com mais calma aqui. Repara que essa área aqui eu tenho aqui os meses do ano, não é isso? Então, eu tenho os meses de verão e os meses de inverno. Então, vamos supor que eu quisesse fazer um brise perfeito, vai ser 10. Eu vou usar aqui um beta de 10. Só que um beta de 10 dá um brise gigantesco. Se a gente fizer aquela contazinha tangente de 200, sei lá, pegar a largura da janela, que é 200, dividido pelo tangente de 10, vai dar um valor muito grande. Então, eu posso ter o bom senso aqui de reduzir esse brise. Repara que se eu escolher agora um beta de 40, opa, perdão, ou até mesmo de 30, em vez de pegar todos os meses do ano, eu vou tampar ali o sol nos meses de verão e início de inverno, tá vendo? Ah, professor, mas eu queria um brise ainda menor nesse caso, então eu poderia vir aqui, ó, tampo exatamente nos meses de verão, tá vendo? Vou botar aqui a máscara para vocês enxergarem melhor. E deixo o sol bater apenas nos meses de inverno. Então, tudo é uma questão de bom senso e você tem uma boa justificativa. Nesse caso aqui, se eu quisesse um brise ideal, seria aqueles 10, mas seria um brise muito grande. Aqui eu posso ter um brise bem menor, com dimensões bem menores. E aí, lógico que eu vou com bom senso escolher o sol que eu quero que entre ou não. Poderia escolher também um brise horizontal aqui, professor? Também, ó. Então, em vez de usar o vertical, eu poderia usar o vertical, poderia usar o vertical junto com o horizontal, ou até mesmo só horizontal. Por exemplo, eu escolhi um horizontal aqui, perdão, de 50. Ó, de 45. O que eu consegui com esse horizontal de 45? Em vez de tampar em relação aos meses do ano, eu escolhi tampar em relação aos horários do dia. Olha só, eu consegui uma situação aqui, ele recebe sol em todos os meses do ano, mas ele vai receber sol em todos os meses do ano apenas no início da manhã, ó. Que é aquele solzinho amarelo. A parte vermelha do sol, que é de 9 até meio-dia, ele tampa o ano todo, de inverno a verão. Já essa partezinha amarela ali, que é o início da manhã, de 6 até as 8, ele deixa o sol entrar o ano todo. E qual é a resposta certa? As duas respostas, depende do bom senso, depende da justificativa, depende do tipo de ambiente que você está mexendo, entendeu? Tudo isso vai interferir. Mas é importante que você tenha uma justificativa pela escolha que você tomou. E a escolha aqui é mesmo, o processo é o mesmo agora, ó. Se eu escolher um brise horizontal, que é esse caso, ó, 45 graus, o que eu vou fazer? Vou pegar a altura da minha janela, 1,20, dividido por tangente de 45. Tangente de 45 é 1, nesse caso aqui vai dar uma sombra de 1,20. Ou seja, um elemento de 1,20 eu posso dividir em vários brisezinhos menores para dividir esse tamanho de brise. Se eu usar aqui um beta, que nem eu tinha falado, a beta direita de 45 também, ó, que ele tampa ali o verão, né?
que eu vou fazer? Em vez de usar agora a altura, eu vou usar a largura, que é 2 metros. Como tangente de 45 é 1, dá o resultado de um brise vertical de 2 metros. Só que, pô, imagina você colocar um brise de 2 metros lá na janela. Fica um brise gigantesco. Então o que você faz? Você divide ele em vários brisezinhos para diminuir o tamanho, que foi o processo que a gente mostrou anteriormente. Mas a escolha aqui de onde sombrear é basicamente essa. Ó. Vou fazer mais um caso aqui. Pegamos noroeste, né? Vamos pegar agora. Pegamos nordeste, né? Vamos pegar agora o de cá, o sudeste, ó. Então, eu vou pegar aqui agora 135 graus. E temos uma orientação agora, a fachada está virada para sudeste. Repara que agora a nossa fachada, se reparar bem, está recebendo sol pela esquerda, tá vendo? Ó? Não mais pela direita. A direita agora vem luz, está recebendo sol pela esquerda. Mesma coisa, a gente, instintivamente eu poderia usar aqui um beta à esquerda. Tá lá, e mesma coisa, eu tenho que justificar com o que eu quero sombrear. Nesse caso é um pouco mais complicado, porque olha só, se eu sombrear igual a gente tinha feito no passado, com só 40 graus, ele vai sombrear o inverno e não vai sombrear o verão. Então não faz muito sentido. Então, se você for usar um brise vertical nesse caso aqui, tem que ser um brise vertical caprichado. Capricha no tamanho dele, vai ficar um brise grande. Mas lógico, você pode dividir ele em vários brisezinhos, tá vendo? E aí tem que tampar tudo. Ou, em vez de usar um brise vertical, eu uso um brise horizontal. E aí, nesse caso, em vez de tampar por mês, ou seja, ele vai continuar recebendo sol todos os meses do ano. Continua recebendo sol, tá vendo? Só que vai receber sol apenas de 6 até umas 8, 8 e meia da manhã. Que é um sol agradável, o sol tá aqui amarelinho, tá vendo? O sol que é realmente prejudicial, que esquentar mais, ele tá tampando. Então, cada tipo de brisa vai te dar um resultado diferente. Novamente, é uma questão de bom senso. Eu, por exemplo, nesse caso, preferiria muito mais, em vez de tampar o sol em alguns meses, deixar o sol nos outros meses, eu preferia muito mais tampar o sol pelo horário, ou seja, tampar o sol aqui usando horizontal, ó, talvez se fosse o meu caso aqui, eu botaria talvez uns 35 ou até uns 30, ou perdão, uns 40 graus aqui, e tamparia ali novamente até umas 8 da manhã. Todo dia, o ano todo recebe sol de 6 às 8 da manhã, mas depois de 8 da manhã, quando começa a esquentar, esse brise bloqueia. E como é que é o cálculo, professor? Então, se for o alfa, vou pegar 120, que é a altura, dividido pela tangente de 40. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho, ó. Tangente de 40 dá 0,84. 120 dividido por 120, que é a altura da janela, dividido por 0,84. Eu vou ter um brise ali de 143 centímetros, 145 centímetros, né, pra gente arredondar. Novamente, eu vou fazer um brise gigante de 145 centímetros, só se for um beiral, ou se for uma varanda em cima, né? Ou se eu for criar um elemento arquitetônico para compor a minha plástica, né? Mas agora se for um brise, em vez de fazer um brise só de 145, eu divido, por exemplo, em 10 brisezinhos de 14 centímetros. Fica discreto, fica elegante, fica bonito. E gera a sombra que eu preciso para o nosso caso. Se fosse um brise beta, professor, se fosse usar lá aquele brise que você falou aqui, de 20, ó, para tampar todo o sol. Aí nesse caso aqui, pessoal, ó, ele vai tampar todo o sol. Como é que eu calculo ele? Mesma coisa, só que agora eu vou usar 20 graus. Então dá lá 0,37, 0,36, né? Vou pegar aqui agora a largura da janela. 0,30. Ou seja, daria um brise, olha só, daria um brise de 5 metros e 500. Mesmo que eu dividisse ele aqui em 10 brisezinhos, né? Putz, daria um brise aí de 50 centímetros, mesmo dividido. Então daria um brise muito grande para conseguir tampar
todo esse sol dessa forma, tá vendo? Ó? O que a gente pode fazer também, pessoal, é complementar esses brilhos. Então, até agora o que a gente viu nessa aulinha de cá, é o que a gente se propôs para essa disciplina, para esse momento, porque a gente tem pouco tempo, é mais uma revisão, a gente está dando aqui conforto e iluminação, e está só revisando o conteúdo de brisa, então é o suficiente para vocês conseguirem fazer o exercício e fazer aí o trabalhinho de vocês. Mas só para relembrar, a gente tem um outro brisa aqui que é o nosso gama, tá vendo? Então eu vou complementar aqui um pouquinho a nossa aula. Bom, então o gama, para que serve esse terceiro elementozinho aqui, ó, o gama? O gama é bem simples, vocês entenderam, olha só. Então, se eu usar só o alfa, eu vou estar fazendo um brise considerando que ele está na faixa inteira. O que a gente fez? A gente pegou aqui, usou o alfa, tá vendo? Que a gente calculou lá na cartinha solar, para definir o tamanho do nosso brise, tá vendo? E para que serve o gama? O gama serve para cortar o brise, para definir exatamente até onde que eu quero que ele faça meu corte, tá vendo? Então eu uso aqui um gama à esquerda e um gama à direita. Em vez de ele ter que pegar a faixa dele toda, ele vai passar a pegar até esse comprimentozinho aqui na direita e esse comprimentozinho na esquerda, tá vendo? Então ele serve para cortar o brise. Eu restringo o brise de fato à abertura que eu quero. Aqui de frente para ficar mais fácil da gente ver, ó. Em vez de fazer um brise novamente na faixa toda, na hora que eu defino aqui um gama, olha só, ele vai cortar o brise aqui nessa posição e descendo um gama ali na esquerda, ele vai cortar o brise numa posição. E aí eu gero o meu sombreamento específico na janela. Para que serve isso aqui então? Por que eu quero cortar? Né? Serve para casos como esse aqui. Por exemplo, a gente tinha feito um brise na orientação leste. E repara só, a gente tinha escolhido naquela época um ângulo aqui, um brise horizontal de 35, que a gente quer tampar de 8h30 da manhã até meio-dia. E não quer tampar do início da manhã, não é isso? E, só que repara, ele vai tampar todo o sol vermelhinho. Deixa esse sol aqui amarelinho nesse momento que a temperatura tá mais amena entrar. Tampa o sol onde a temperatura está mais quente, a temperatura do ar está mais quente. Mas repara que esse brise também, se você pegar a fachada toda com brise, ele vai tampar também muita luz. Olha só a quantidade de luz que ele tampa aqui e a quantidade de luz que ele tampa aqui. Ele tampa metade da luz aqui e metade da luz aqui. Então vamos supor que eu quisesse tampar só a radiação sem perder essa parte de luz. Aí eu venho para esse terceiro elementozinho que é o gama para fazer aquele corte que vocês viram. Eu vou fazer um gama aqui na direita, por exemplo. Vou fazer um gama aqui de 35, só para ver onde é que ele está dando. Então, fazendo um corte aqui, ó, 35 está até muito, eu vou fazer... Olha lá, 1 a 50. E vou fazer a mesma coisa lá no outro, na direita. Repara que agora, ó, em vez de eu tampar tudo, eu vou tampar só até aqui. Por quê? Porque aquele brise que pegar a fachada toda, vai pegar toda a minha fachada, agora ele vai ficar só naquela posição que eu cortei, tá vendo? Qual é a vantagem disso, pessoal? Perdão, deixa eu pintar de novo. Nesse caso aqui especificamente, eu vou ter um brise mais eficiente, que vai tampar a radiação, mas não vai tampar a luz, tá vendo? Então, se eu quiser usar um brise da fachada toda, eu vou usar apenas o alfa. Se eu quiser fazer um brise restrito a uma janela, eu vou definir aqui esse gama. E esse gama, ele vai definir o que para mim? O quanto esse brise vai passar da janela, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura da minha janela sobre tangente do gama e eu tenho aqui o tamanho que ele vai ter além da minha janela, tá vendo? Beleza? Então, esse gama aqui, só para complementar esse conteúdo aqui de vocês, para quem está assistindo aqui revisar, né? Ele serve para cortar o brise. Repara nessa outra situação também que a gente passou, ó. Lembra que aqui para sudeste a gente tinha escolhido um brise alfa de 40, porque eu queria tampar aqueles horários. Mas repara que esse brise de 40 ele pega toda a fachada.
E se eu quisesse tampar só essa radiação, olha só, eu poderia usar um gama aqui. Nesse caso, bastaria usar um gama à direita, ó, e esse gama poderia ser bem pequeno. E o que eu teria como resultado? Eu poderia tampar a radiação sem necessariamente tampar a iluminação desse lado, tá vendo? Então eu cortaria, por exemplo, do lado direito um pedacinho. Ou às vezes no lado esquerdo, ó, em vez de cortar também muita coisa no lado esquerdo, eu poderia cortar pouca coisa. Um pouquinho lá no lado esquerdo. Vou botar mais aqui pra vocês entenderem. Olha lá. Então o que eu fiz aqui, ó. Cortei bastante o lado direito para entrar bastante luz. Lado esquerdo eu cortei aqui. Pra que eu cortei aqui? Para entrar o sol durante o inverno, tá vendo? Ou então, simplesmente, se eu quiser trabalhar com a questão da luz ali, eu posso trabalhar, ó, diminuir um pouco aumentar um pouco esse ângulo aqui do negócio. E eu, em vez de deixar o sol do inverno, eu deixo um pouquinho de luz entrar lá também na outra pontinha e pra cá. Então, esse ângulo gama ele é muito útil para isso. Ou seja, eu vou cortar, em vez de usar o brilho na fachada inteira, eu corto ele, eu restringo ele apenas a abertura para poder ter mais eficiente na questão da iluminação, do aproveitamento da iluminação. Relembrando, pessoal, o brise da fachada inteira ele já é um brise muito bom. Aqui é só uma busca por um brise mais ideal possível. Mas a solução, por exemplo, só com alfa aqui sem os gamas, ela já é uma solução muito boa. Você já está sombreando. Você usando os gamas, você vai ter uma eficiência melhor na hora do aproveitamento da luz natural, tá ok? E eu vou mostrar só mais uma dicasinha aqui para finalizar. Então, pessoal, a última dica para finalizar aqui, ó, é só porque é o seguinte, repare quando a gente trabalha aqui com os ângulos, a gente tem a opção de ter aqui, por exemplo, alfa. Tem alfa 1 e alfa 2, beta, que seria o brise vertical à direita, beta à esquerda seria o brise vertical à esquerda, mas o que é beta 2? Seria dois brises à direita? Então, o que são esses outros elementos? O brise alfa e o brise horizontal seria dois brises horizontais? Como é que funciona isso? Então, a dica é o seguinte, isso aqui serve para você afastar o brise da janela. Por exemplo, eu posso ter um brise colado, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para ilustrar para você. Mas basicamente a ideia é que você afaste ele um pouquinho da parede, da janela, né, para conseguir aproveitar um pouquinho de iluminação ou até alguma radiaçãozinha melhorzinha. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, ó, se eu pegar aqui, trabalhar com os betas, né, eu teria aqui a radiação vindo da direita, né, isso como a gente aprendeu, repara que minha fachada, a radiação está vindo da direita. Se eu usar aqui um beta direita, eu vou até usar um beta pequeno aqui, só para a gente ter uma referência em termos de exercício. Então, olha só, tampei. Olha só, tampei todo esse sol aqui, utilizando uma beta-dieta de 15, tá vendo? A temperatura desse sol. Mas repara que eu tenho uma parte aqui que entra bastante iluminação. Então, se eu fizer esse brise beta assim, eu estou colado nele e ele está colado na parede. Se eu afastar um pouquinho da parede, eu ganho essa iluminação daqui, ó. Como é que eu faço isso? Então é para isso que serve esse beta 2, ó. Eu posso afastar, por exemplo, se eu botar aqui uns 70, deixa eu botar melhor aqui uns 60. Olha só. Então, em vez de tampar tudo, olha só agora, eu tampo só essa faixa, só a faixa da radiação e ganho essa iluminação. Qual a diferença? Esse brise, o primeiro brise que eu mostrei, está colado na fachada. Esse brise aqui é um brise vertical, só que ele tem um afastamentozinho, ele está um pouco afastado em relação à fachada. Então é para isso que serve esses elementos. Relembrando, como a gente está fazendo uma revisão aqui, a gente não vai entrar em todas as possibilidades de brisa. Tem muita coisa muito criativa em relação à brisa. A ideia é vocês entendam um funcionamento básico, bastante básico e simples, de como calcular um sombreamento. Com isso aqui, é possível ter desempenhos já excelentes em termos de conforto térmico e edificações. É lógico que existem brisas que têm uma elaboração mais avançada,
Aí quem sabe talvez eu faça um outro vídeo falando de tipos de brise com elaborações mais avançadas, né? Para casos mais específicos assim. Mas caramba, se os arquitetos brasileiros já usassem os brises com aplicação básica como essa, já teríamos um desempenho térmico das nossas edificações bem melhor assim em geral, né? Ele, como eu falei, já é um brise muito bom. Se eu usar só um beta, quando eu uso essas estratégias como o Gama, por exemplo, aqui no caso um segundo beta, o que eu estou fazendo é tornando o Breeze ainda mais eficiente, principalmente para aproveitar o máximo possível da iluminação. Então esse tipo de coisa, esse é o tipo de estratégia mais avançada. Existe uma série de outras coisas legais que dá para fazer em termos de breezes assim um pouco mais avançados, quando você quer tampar, sei lá, uma quantidade de sol bem específico assim. Tem umas certas manobras que dá para utilizar aqui, mas a ideia é para fazer com esse vídeo, né, um videozinho aí de quase uma hora, para dar uma passada geral sobre esse conteúdo do Breeze. Na atividade e na prova, como é que eu vou cobrar, pessoal? Eu quero que vocês tenham a cartinha solar, eu quero que vocês me digam para cada orientação norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste, quais são os breezes que vocês aplicariam para janelas, né, o tipo de breeze e calcule a dimensão. Então, é um breeze alfa de tantos graus, um breeze beta de tantos graus e calculem a dimensão. Então é para isso que eu quero que vocês façam na atividade e na prova a mesma coisa. Vocês vão ter lá a cartinha solar e vão ter uma abertura, vou pedir pra vocês proporem um brise para essa abertura. Vocês vão me dizer qual é o sol que vocês querem tampar. Então, que momento do ano você quer tampar esse sol aqui, que momento do ano que você quer que o sol entre na edificação. E para cada orientação que eu determinar na prova, vocês vão calcular, dizer para mim o tipo de brise e o ângulo, e depois calcular o tamanho do brise, beleza? Então é isso aí. Assim como saiu esse vídeo agora dos brises, né? Vou sair mais um videozinho antes da revisão da prova. Aquele brise das sombras. As sombras dos prédios, né? Do entorno. Vai sair o videozinho também antes da primeira prova. Para quem quiser já adiantar os estudos, pessoal, é, a segunda parte da nossa disciplina a gente vai focar mais em projeto luminotécnico mesmo. Aqui nessa primeira parte a gente revisou essa questão dos brises, viu a questão de iluminação natural. Na segunda parte da disciplina é um foco total em projeto luminotécnico, né, iluminação artificial. E já tem os vídeos aqui no canal que vocês já podem ir assistindo para entender como é que funciona a planilha e algumas regrinhas da questão do projeto luminotécnico, tá ok? Então é isso.